E é por isso que você tem que tomar muito cuidado na hora de você definir o seu padrão, porque se você precisar mudar lá na frente, aí é uma dor de cabeça que você não vai precisar, você não vai querer. Passando aqui para avisar, ó, esse vídeo aqui é um corte de uma aula que eu tenho dentro do Rastreaking 100, tá? E eu disponibilizei aqui gratuitamente no YouTube para você entender o porquê que eu não utilizo o GA4 para analisar e fazer as otimizações das minhas campanhas, para analisar todo o funil, jornada do usuário. Então, cara, vê esse vídeo aí e se você tá vendo aqui e não é inscrito, cara, se inscreva, não leva um segundo, deixa o like, compartilha com aquele teu amigo que é gestor de tráfego ou gestor de projeto e quer entender como que funciona a análise e otimização através do UTM. Então, segue o vídeo. E agora sobre essa questão do padrão do UTM do GA4 ou padrão do UTM que você mesmo define para você, se você analisa, como eu falei, pelo GA4, aí faz sentido você seguir pelo padrão do GA4, porque você vai estar analisando lá e ele vai reconhecer automaticamente os valores que você colocar, se você colocar, claro, na documentação no padrão que ele exige. Agora, eu tenho um conceito aqui que é quando a gente fala de rastreamento, principalmente a questão do rastreamento externo, é que você armazena essas informações no banco de dados. Por quê? No banco de dados você tem ali acesso, vamos dizer assim, infinito, né? Eternamente, pelo tempo que você tem esse banco de dados online. Então, se você sobe ele num servidor, você tem ali, por enquanto você ter o servidor. Você sempre vai ter o banco de dados. E eu utilizo dessa maneira. Eu crio as minhas visualizações através de dashboards personalizados, ok? E aí eu consigo ver toda essa questão da UTM dentro desses dashboards. Então, só para te dar um exemplo aqui, ó. Esse é o meu dashboard com as informações aqui, tá? Aqui o que eu faço? Eu cruzo justamente as campanhas de tráfego com as vendas reais através do rastreamento externo que eu coleto essa informação e jogo para o meu banco. Ou seja, eu tenho no meu banco de dados tanto as métricas do meu tráfego sendo armazenadas, quanto as vendas com as UTMs e outros valores sendo armazenados. E depois eu pego essa informação e cruzo aqui dentro desse dashboard. Então aqui eu consigo ver exatamente campanha por campanha quanto de resultado cada campanha, cada conjunto, cada anúncio está me trazendo de forma real, de forma assertiva, porque eu tenho essas informações das vendas reais que aconteceram e também tenho ali as informações do tráfego, quanto eu investi. Então é por isso que eu tenho ali meu CPA real, meu ROAS real e tudo de forma muito assertiva, tá? Então dessa forma que eu faço a análise, por exemplo, das minhas UTMs, tá bom? Então para mim, até quando eu falo isso, é um pouco polêmico porque eu não gosto de analisar pelo GA4. Tem gente que gosta e por mim tudo bem. Se é assim que você prefere e também analisa de forma melhor, GA4 é a solução, mas defina o padrão de acordo com o GA4. Agora, se você utiliza um banco de dados e vai querer dessa forma aqui, o melhor caminho é você transformar esses dados em algo mais visual, dessa forma como eu mostrei aqui para você. E assim você cruza as informações e faz a sua análise, faz a sua otimização, ok? Eu prefiro dessa forma e falo que é polêmico, por quê? Porque para mim, o GA4 não vai servir da maneira que eu quero analisar e principalmente da maneira como eu penso sobre dados e questão de rastreamento e traqueamento. Por quê? O GA4 por si só, ele fere um dos conceitos que eu sempre passo, que é concentra a inteligência dentro da sua estrutura. Aí você me pergunta, GA4 é uma posse minha, mas ainda assim não deixa de ser uma ferramenta de terceiros, porque o próprio GA4, quando ele te dá a informação lá, quando você está configurando, ele fala para você, ó, eu não vou armazenar essas informações para sempre. Então, se você quiser ver, por exemplo, informações muito lá para trás, você não vai ter acesso, tá? Então, isso meio que fere esse conceito que eu sempre passo nas minhas aulas, que é você tem todos esses dados armazenados para você entender e buscar quando você quiser. Então você sabe exatamente o que deu certo, por que deu certo e quando deu certo, porque você tem tudo isso armazenado. E claro, esse conceito de concentrar a sua inteligência na sua estrutura é porque eu falo assim, quando você depende de ferramentas de terceiros, pode ser que em um momento essa empresa vai à falência, ou ela pare simplesmente, ou você não tenha credibilidade dos dados que ela coleta, como ela coleta, se está dentro da lei. Isso a gente está falando de ferramentas aí que a gente vê no mercado, por exemplo, vendendo rastreamento e traqueamento, e você não tem acesso a esses dados, por exemplo. Se a empresa vai à falência, você vai ficar sem seus dados. Você não tem credibilidade do jeito que ela coleta, você não está a par de tudo que acontece por dentro da ferramenta. Você tem que meio que confiar, às vezes, muitas das vezes, melhor dizendo, às cegas nessas plataformas. E o GA4 ele fere meio que um pouquinho dessas coisas. Por quê? Porque a gente teve uma recente mudança, isso para te dar um exemplo, do Universal Analytics para o GA4. Isso já foi uma mudança que ocorreu dentro da plataforma. Então você vê que ali, pode ser que mais para frente, num futuro próximo, num futuro distante, o GA4 venha a mudar novamente. E aí você vai passar por todo esse processo, às vezes, de você perder os dados anteriores, se você não faz uma configuração, uma passagem desses dados para outra versão do Google Analytics. Então você tem toda essa questão da mudança. Então, cara, para mim, sempre o melhor vai ser, tenha um banco de dados, armazene essas informações que você pode ter acesso a elas quando você quiser, da forma que você quiser, e da forma que você quiser também você monta as visualizações com esses dados, e você consegue ter análises mais assertivas, porque você vai depender somente de tudo que você coletou e que você tem armazenado nesse banco de dados. Para mim, esse é o melhor caminho sempre, tá? Então, espero que você tenha gostado dessa aula, bora para a próxima.